Ah, tá. É pra falar bem no começo mesmo. Tá bom. Agora entendi, vai. Entendeu? Vai, Tá, mas entendi. desde o começo então, vamos lá. Tá. Em 3, 2, 1 e... Oi, eu sou a Heloísa Rocha, eu tenho 24 anos, eu tô prestes a fazer 25 anos. E eu sou natural de Tremembé, interior de São Paulo, e sou violinista e sirvo na Igreja de Jesus em Caçapava. Eu comecei a tocar violino quando eu tinha 6 anos e estava completando 7 anos. E desde que eu era bem pequenininha, eu sempre gostei muito do instrumento. Eu gostava de estudar e gostava de participar das apresentações. E num dado momento que eu não sei dizer qual em específico, eu comecei a entrar em um lugar de muita comparação, de muita disputa, de sempre perceber que eu tinha alguma coisa em mim que me forçava a querer ser mais do que os outros, a querer ser melhor do que os outros. E em um dado momento da minha juventude, quando eu estava ali mais ou menos com uns 15 anos, eu fui basicamente consumida por essas preocupações, consumida por essas questões que envolviam a minha cabeça de que eu tinha que praticamente passar à frente de todo mundo sem pensar muito em ninguém. Antes de completar 16 anos, eu estava numa situação que eu tava tocando no meu quarto, estava estudando violino, e de repente eu comecei a me incomodar muito com um sentimento que havia no meu coração, com uma pessoa em específico dos meus amigos, que eu era, nossa, muito querido para mim em toda a minha vida, né? Mas que tocava violino como eu, e eu queria muito tocar tão bem quanto esse amigo meu. E no meu coração aquilo começou a ficar tão grande que esse sentimento de só querer ser bom assim como virou o querer ser o melhor do mundo, querer que eu já estava num ponto que eu falava assim, eu queria ser a única pessoa que tocasse bem, assim, né? De tanto que eu me deixei consumir por essa sensação de disputa e comparação. E nesse dia que eu estava estudando, com essas coisas no meu coração, eu me vi chorando no meu quarto. E eu lembro como se fosse ontem, assim, que eu tava estudando, né? Tava com o violino na mão, assim, tocando. E de repente aquela amargura no meu coração começou a me consumir. E eu só chorava. E eu reconhecia que eu não queria ter aquele sentimento, eu não queria sentir aquilo no meu coração, mas eu não conseguia entender. E eu só chorava. E fiquei um tempo ali com o violino na mão e chorando sem entender. Até que no dado momento que eu tava ali, eu falei, eu preciso ir até esse meu amigo em específico, né? E eu preciso falar com ele, eu preciso pedir perdão pra ele, eu preciso abrir o meu coração. Eu tinha isso na minha cabeça porque eu achava que isso ia aliviar a minha vida, né? Naquele momento. E eu parei ali de estudar aquela hora e saí. Esse amigo meu morava bem próximo da minha casa, ele era um amigo muito, muito querido, né? Da minha família. E eu fui até a casa dele. E eu lembro que no meio, quando eu tava caminhando até a casa dele para ir para lá, tratar desse sentimento que eu tava no meu coração, né? Eu sentia muito que alguém tava indo comigo. E eu nunca tinha sentido uma experiência daquela forma, como aquele dia, né? E eu só ia chorando e caminhando e indo em direção até a casa desse meu amigo, né? Decidida de que eu tinha que falar com ele, tinha que pedir perdão pra ele. E quando eu cheguei na casa dele, eu logo dei de cara com o pai dele na porta, né? E o pai dele logo me falou assim, ele não tá hoje, ele não tá aqui hoje. E aí eu lembro que quando ele falou aquilo, eu parei assim, eu falei assim, não, tudo bem, sem problemas, tá tudo certo. Mas dentro de mim eu falei assim, nossa, eu não acredito nisso. Senti toda essa coisa no meu coração e pra chegar e simplesmente não consegui falar, né, com esse amigo meu. E eu lembro que na hora que eu fui sair de lá, eu virei as costas naquele exato momento. E naquele momento em que eu virei as costas, o Senhor falou comigo, o Senhor falou ao meu coração. E
naquele dia, naquele momento, o Senhor falou comigo profundamente a respeito de que Ele tinha me levado lá para que eu pedisse perdão a quem eu tinha ofendido primeiro. E foi uma experiência tão ímpar na minha vida que naquele segundo eu sentia todo o pecado que havia no meu coração, mas ao mesmo tempo eu sentia uma inundação da graça de Deus. Ao mesmo tempo que o Senhor tinha me levado para aquele lugar e Ele tinha me falado, eu te trouxe aqui para que você se reconciliasse comigo, eu sentia uma graça profunda de Deus. Eu sentia um derramar do amor de Deus. E eu lembro que aquele momento para mim foi um momento extremamente crucial. Foi um momento que transformou a minha vida. E é claro que no outro dia o Senhor preparou para que eu pudesse falar com esse amigo meu, mas aquele dia foi o dia que eu fui tocada profundamente pela graça de Deus e eu nunca mais fui a mesma depois disso. Um versículo que sempre marcou a minha caminhada com Jesus foi o versículo de 2 Coríntios 4:6, que diz que pois o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez, eu me vi nele. Eu vi Deus brilhando sobre a minha escuridão. Eu vi Deus resplandecendo mediante as minhas trevas. E esse lugar de disputa, de comparação, de inveja, ele sempre foi um lugar que não condiz com a arte, não condiz com aquilo que Deus fez a arte para ser, fez a música para ser. E em todo esse processo, o Senhor me fez reaprender com Ele o prazer de tocar. Ele me fez reaprender com Ele o lugar da música como adoração para o Senhor. Ele me fez reaprender com Ele que o lugar aonde Ele habita é um lugar aonde tem música e música incessantemente. Então, isso tudo para mim fez com que eu tivesse que reaprender todas as coisas, mas reaprender com o Criador de todas as coisas. Então isso mudava chaves na minha cabeça. Eu lembro situações onde eu estava na orquestra, assim, e eu estava envolvida naquilo que a gente estava fazendo com o regente durante a orquestra, e muitas vezes o Senhor me falava, eu sou aquele que conduz a sua vida como um regente conduz uma orquestra. E aquilo me impactava, eu falava, nossa, isso é muito forte para mim. Então sempre foram experiências assim, mediante a arte, mas que Deus sempre se mostrava para mim como um pai gracioso, como um pai criativo, um pai que ama a arte também. E o meu intuito para te contar isso é para dizer o quanto eu amo Jesus e o quanto aquilo que Ele fez na minha vida tem um preço incalculável para mim. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é sublime, Ele é digno, Ele é merecedor das nossas vidas e tudo o que Ele fez por nós é algo que nós não conseguimos dimensionar, é algo precioso, é algo indescritível. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor conduza o seu coração, que Ele ilumine o seu coração, que Ele brilhe no seu coração para revelar a glória de Cristo. Em nome de Jesus.